Olá, voltamos aqui ao nosso quarto e último pilar da série Pilares para o Desenvolvimento de Soluções em Excel. Então nós estamos falando em soluções em Excel, aprenda como estruturar e desenvolver sua própria solução em Excel como um sistema, como um aplicativo em qualquer área de negócio. Nós vamos dar bastantes exemplos aqui agora, você vai entender que realmente essa solução se aplica às mais diversas áreas, não é específico para um determinado tipo de sistema. Vamos dar uma lembrada do que a gente já tinha falado até então sobre isso aqui? Vamos lembrar o que a gente já tinha comentado, né, em termos de pilares, tá ok? Quais são os 4 pilares, então, que a gente falou algumas vezes sobre eles, temos falado na nossa semana de Excel também, temos comentado muito sobre esse assunto, porque é uma maneira diferente de usar o Excel, e é uma maneira que eu venho usando nos últimos 10 anos, tá? Considerando o pilar número 1, a entrada de dados, pilar número 2, processamento de dados, pilar número 3, armazenamento de dados. Nós já falamos sobre esses 3 pilares em aulas separadas, você tem essas aulas, se você não viu ainda, corre lá e assiste primeiro, depois você volta aqui e assiste essa, tá bacana? Porque essa vai falar do 4º e último pilar, que é consultas e relatórios, os pilares de um aplicativo. Mas para você não perder esse tempo, ou se você quer continuar assistindo agora, eu vou dar uma rápida lembrada, assim, do que a gente falou nesses 3 pilares anteriores. O que é a entrada de dados no sistema? É o local para você digitar ou obter os dados do sistema de alguma forma. Pode ser por importação de texto, pode ser por consulta direta ao banco de dados, mas o objetivo aqui é que você traga continuamente dados para dentro da tua base de dados, do teu sistema, de forma segura e de forma fácil para o nosso amigo usuário, que é o meu querido, idolatrado amigo Zezinho, que é um personagem que eu brinco muito com ele, e eu espero que vocês entendam que é só uma brincadeira. Eu podia chamar ele também de Geraldinho sem problema nenhum, tá certo? Bacana. O processamento de dados é um trabalho interno que você faz para melhorar os dados que você recebe. Normalmente eles vêm incompletos, vêm faltando coisa, vêm despadronizados, e você precisa fazer várias pesquisas em tabelas adicionais para deixar esses dados bem bacanas, e você também faz muitos trabalhos quando você tem um formulário numa área de trabalho paralela para você trabalhar os dados que vieram do formulário de entrada de dados, ok? O armazenamento de dados, a gente falou na última aula, falamos bastante sobre ele, falamos como que você planeja o teu banco, como que você busca dados, como que você organiza isso, como você define as colunas do teu banco de dados, de forma que você sempre tenha condições de estar trabalhando com a melhor estrutura possível do banco de dados para que você tenha muita flexibilidade na hora de gerar informações e relatórios. E que é exatamente o nosso tema daqui a pouquinho. Mas antes, lembra que eu falei de um cliente, produto, nota, vendedor, que você tem dados separados desse pessoal, depois você reagrupa eles através de chaves e tudo mais, de maneira que você tenha um banco de dados consistente, integrado e interrelacionado. Bacana? Agora chegamos no nosso 4º pilar, que é consultas e relatórios. Deixa eu ler o que está escrito ali para a gente se entender, tá? São as mais diversas saídas ou resultados do aplicativo, normalmente obtidos a partir do BD, do banco de dados. Então, olha só, você teve todo um trabalho para criar uma entrada de dados fácil, amigável para o nosso amigo Zezinho. Você teve todo um trabalho de buscar dados relacionados, tratar esses dados de forma bacana. Você desenhou um banco de dados espetacular. Sim, e o que você ganhou com isso até agora? Só trabalho, tá bom? Só trabalho. Agora você vai ganhar o fruto, você vai ter a cereja do bolo. Então você vai fazer o quê? Você vai poder gerar consultas no teu banco de dados e relatórios dos mais diversos tipos, tá? Então, quando você está falando em consultas e relatórios, você tem que estar atento a permitir que o teu usuário possa escolher diversos critérios de consulta. Ele pode querer ver um mês, ele pode querer ver uma semana, pode querer ver 3 meses, pode querer ver 10 produtos, 50 filiais. Ou seja, ele tem que escolher, ele tem que ter liberdade para escolher o que ele quer ver dentro do teu banco de dados, tá? Outra coisa que é muito comum é no fechamento de mês, por exemplo, você tem meia dúzia de relatórios que já são padrão, porque o pessoal já espera aqueles relatórios todo fim de mês. Então são consultas que eu chamaria de consultas prontas ou consultas default. Você já deixa pronta aquelas consultas, apertou o botão no fim do mês, sai aquela consulta. Por isso mesmo, podem ser impressos, podem ser mandados por e-mail, então é importante que isso aí pode ser divulgado, né, então é importante que isso aí seja fácil de imprimir, porque pode ser divulgado em jornais da empresa ou em comunicação interna, sei lá, meios de comunicação da empresa, tá?
Aqui eu chamo a atenção para uma coisa que são as ferramentas que você usa para obter essas consultas de alto nível no Excel. Elas são feitas com dois recursos que são relativamente muito pouco conhecidos dos nossos usuários, que são o filtro avançado e as macros, ou VBA. Então, nós vamos começar a trabalhar com as consultas em relatórios. Deixa eu explicar para você primeiro essa primeira ferramenta, que é o filtro avançado do Excel, que eu comento muito sobre ele, mas ainda não mostrei bacana para você. O que é isso, né? Então vamos lá. O filtro avançado do Excel tem três conceitos. Ele tem uma lista de dados, tem uma área de critérios de filtragem, uma área de extração do filtro, ok? Ou seja, é um filtro parecido com aquele que você usa no dia a dia, em que você filtra colunas, com duas diferenças. Primeiro, porque ele não precisa que você filtre uma coluna de cada vez. Segundo, que ele já gera um resultado separado. Então, a primeira vantagem que eu estou citando aqui é que ele gera uma lista separada dos resultados daquilo que você filtrou. E ele permite automação até mesmo usando macros gravadas. E eu vou mostrar isso para você ao vivo e a cores aqui e agora com o Excel. Tá bacana? Então vamos lá? Eu vou pegar aqui o nosso exemplo de... Deixa eu achar ele aqui. Exemplo do A5. Vamos abrir aqui. É esse cara aqui, ó. Lista de dados, filtro avançado. Ok? Deixa eu abrir ele aqui para a gente trabalhar com ele. Bacana. Introdução ao conceito de consultas, como extrair apenas partes do seu banco de dados. Então vamos lá, nós temos aqui a nossa planilha original, onde o nosso cliente, por exemplo, pediu essas coisas aqui, tá? Ele estava precisando de extrair dessa lista aqui somente os produtos com valor acima de 20 mil da cidade de Curitiba, filtrar dessa lista só os produtos vendidos em agosto e setembro, copiar essa lista e tal. Então, veja só, ele tem um banco de dados, não é isso? Ele tem aqui um banco de dados. Deixa eu fazer o seguinte. Ele tem um banco de dados aqui, ó, que é o que a gente falou, uma lista de dados com algumas colunas importantes, já tem a filial, tem a categoria, tem o produto e tal. Só que quando ele usa filtro assim, né, desse jeito, ele consegue fazer isso aqui, ó, listar somente os produtos com valor acima de 20 mil. O que ele faz? Valor de venda, ele vem aqui, escreve um filtro de número aqui, é maior do que 20 mil. Tá ok? Então, listou aqui. Só da cidade de Curitiba. Então ele tem que fazer uma segunda consulta e escolher Curitiba. Fez a segunda consulta. Então ele obteve um resultado, não é isso? Ora, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar isso aqui, dar um Ctrl C, e dar aqui, enche de formiguinha ali, dá um Ctrl V, e aí ele tira o filtro e ele conseguiu aquela lista que a gente estava pedindo, não é isso? Olha só. Curitiba, tudo que tem um valor acima de 20 mil. Então ele conseguiu fazer essa consulta, digamos assim, da forma manual, né? É assim que, na munheca, como eu dizia antigamente. Bacana. Legal, vamos tentar fazer isso do outro jeito? Nós vamos fazer isso com filtro avançado. Eu vou explicar para você por que as pessoas não usam filtro avançado primeiro. Porque, primeiro, elas não reparam que tem um botãozinho aqui do lado do filtro, né? Está aqui o filtro e está aqui o filtro avançado. Aí elas falam, caramba, o que será isso aqui? Um dia na vida o cara resolve clicar aqui, se ele for um pouquinho curioso. Aí ele fala assim, filtra a lista no local, copia para outro local, leia a janelinha. Copia para outro local, gostei dessa ideia, hein? Aí ele fala assim, ele já marcou minha lista aqui, eu vou copiar para aqui, tá certo? Vou copiar aqui para o lado, bacana. Aí ele fala assim, intervalo de critérios. Aí o cara pensa, pergunta para o cara do lado, para o amigo dele, você já ouviu falar em intervalo de critérios, o cara não sabe o que é isso. Aí sabe o que você faz, né? O que o pessoal faz? Cancela isso aqui, nunca mais aperta esse botão aqui. Bacana? Então deixa eu contar para vocês o que é um intervalo de critérios. O intervalo de critérios é isso aqui, ó. É uma área onde você coloca os mesmos cabeçalhos, por exemplo, pode até repetir alguns, como eu repeti aqui a data, tá? Você coloca os cabeçalhos com os mesmos nomes das colunas, tá certo? E aqui você diz o que você quer. Por exemplo, o que nós tínhamos feito aqui? Nós tínhamos feito assim, ó. Eu quero as vendas com valor de acima de 20 mil em Curitiba, que é esse primeiro aqui, né? Esse cara aqui. Então vamos lá? Vamos trabalhar com ele. Nós queremos esse sujeito aqui. Filtrar dessa lista só os produtos com valor acima de 20 mil, filial Curitiba. Olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui e vou escrever assim, filial Curitiba. Vou escrever Curi, tá bom. Bom demais. Valor da venda tem que ser o quê?
maior que 20 mil, não é isso? É como se eu estivesse anotando aqui para não esquecer o que é que eu quero, né? Bom, agora eu clico aqui, deixa eu limpar essa área aqui primeiro, para a gente fazer a coisa bacana, para você entender que eu não estou inventando nada, tá legal? Tá tudo certo aqui, ó. Vamos diminuir o zoom aqui para a gente enxergar isso aqui, legal? Ctrl Home. Bacana, estou aqui com a minha lista de dados. Clico na minha lista de dados. Venho aqui no filtro avançado. Aí ele manda copiar para outro local. Aí veja só que eu já marquei aqui as áreas, tá? Essa primeira área é a área da lista, que ele colocou as formiguinhas aqui. O intervalo de critérios, então eu vou deletar isso aqui só para você perceber que eu vou marcar novamente o intervalo de critérios. Eu digo, meu intervalo de critérios tem os títulos e tem os critérios que eu coloquei. Eu coloquei os critérios aqui, ó, cure e maior que 20 mil. Isso é meu critério de pesquisa. E aí eu vou copiar para o L10, que é aqui, né? L10. Bacana? Ok. Tá, aí ele trouxe para mim imediatamente, separadamente, a minha lista de dados já filtrada. Eu falo sério, isso é um show, né? Isso é muito bacana, não é isso? Agora, então, toda vez que você quer filtrar alguma coisa diferente, você pode, por exemplo, filtrar os produtos vendidos em agosto e setembro. Então, você vem aqui, deleta esses caras aqui, coloca assim, ó, eu quero uma data maior ou igual a 1/8/2016, e eu quero uma data menor ou igual a 30/9/2016, tá? Eu defini o meu critério, né, de um intervalo de tempo, ok, para esse filtro. Eu clico aqui no avançado, mando ele copiar para outro local e dou um ok, e ele já traz para mim aqui as minhas vendas de agosto e setembro. Olha, então isso aqui ele já ganha um bom tempo, né? Isso já ganha bastante tempo. Mas o meu usuário ainda está tendo que preencher os critérios aqui e vir aqui no filtro avançado, copiar para outro local, dar um ok, etc. Tá? Então, o que eu faço com este recurso do Excel? Eu combino ele com o recurso de macros. E eu falei o seguinte aqui, né? Que você pode fazer isso com macro gravada. Então, eu vou gravar essa macro aqui para você ver aqui agora como é que você faz um filtro avançado com macro. Então, eu vou primeiro inserir aqui um botãozinho, certo? Para o nosso querido amigo Zezinho apertar. Vou colocar aqui um botãozinho. Vou chamar ele de consulta. Consulta. Tá? Vamos ficar mais bonito aqui, vamos dar uma enfeitada rapidinho nele aqui, aumentamos essa letra, né? Colocamos aqui no meio assim, então, bacana. Esse é o botão que o Zezinho vai apertar quando ele quiser consultar qualquer coisa aqui nessa lista. Ele vai explicar aqui o que ele quer e vai consultar, ok? Então eu vou gravar uma macro. Eu vou escrever aqui que ele quer a filial Londrina, só isso que ele quer, tá? Mais nada, só isso. Ele definiu um critério ali. Então agora eu vou gravar uma macro, tá ok? Eu vou gravar uma macro que faz isso. Eu vou aqui em desenvolvedor, gravar macro. E digo que a minha macro se chama, ela pode se chamar consulta, qualquer nome, tá? Qualquer consulta, ok? O que eu vou fazer? Por segurança, eu vou clicar aqui, nesta área, vou chamar o meu glorioso amigo MacGyver, que você já conhece, né? Vou usar aqui o meu amigo Borrachinha, que apaga tudo. Limpei aquela área de consulta. Por que eu limpei? Porque eu vou fazer uma nova consulta. Clico aqui na minha lista de dados, seleciono tudo aqui com o meu amigo MacGyver novamente. Venho aqui em dados, filtro avançado, copia para outro local e dou um ok. Ctrl Home. Ele já encontrou, né? Então, eu terminei. Concorda comigo que eu terminei? Então, já que eu terminei, eu vou fazer uma coisa. Eu venho aqui no desenvolvedor e paro de gravar, porque eu já gravei a minha macro. Isso é incrível. É incrível. Eu nem sei o que aconteceu, mas eu sei que gravou uma macro, tá? Agora eu vou fazer só uma coisa. Eu vou clicar nesse botão consulta e vou atribuir a macro. O louco, enquanto a macro tem aqui, que tem vários arquivos abertos. A macro consulta, tá? Ok, bacana. Então, tá aí a minha consulta. Agora vamos fazer um teste. Vou dar um Ctrl B aqui para salvar o meu arquivo, né? Olha que interessante, cara.
Ele trouxe uma mensagem. Lembra das mensagens? Então vamos ler essa mensagem? Os recursos a seguir não podem ser salvos em passo de trabalho sem macro, o projeto do VB, porque agora eu tenho um projeto de Visual Basic dentro deste meu arquivo, então para salvar um arquivo com esse recurso, eu tenho que clicar no não, eu tenho que ler a mensagem para entender isso, né? Clico no não, escolho um arquivo habilitado para macro nessa janelinha que vai aparecer aqui, eu vou dar um salvar como aqui, né? E vou salvar como uma pasta de trabalho habilitada para macro, ok? Salvei. E agora, então, ele é um arquivo habilitado para macro, agora eu posso usar as macros dentro desse arquivo. Vamos fazer um outro teste, né? Eu trouxe Londrina. Agora eu quero saber qual é o meu cliente que começa com a letra M. É isso que eu quero saber. Eu posso saber qualquer coisa, não é isso? Então eu quero saber os clientes que começam com a letra M. Consulta. Tá aí os meus clientes que começam com a letra M. Miranda e Mauá. Certo? Ou seja, sabe o que eu acabo de fazer aqui? Eu acabo de fazer uma máquina de consulta ao banco de dados usando o Excel. Tá? Vou salvar esse arquivo, vou fechar ele e vamos partir para o nosso próximo exemplo. Tá bacana? Mas eu queria mostrar para você então que você consegue, né, através de filtro avançado e de macros, você gerar uma lista separada dos resultados. Então, mesmo com a macro simples ou a macro gravada, você pode fazer isso. Então, vamos voltar lá, tá? E vamos pegar um outro exemplo. Eu vou pegar um outro exemplo aqui no Excel. Deixa eu ver aqui, um mais simples, né? Esse aqui, ó. Esse exemplo aqui. Então, o que eu fiz? Qual que é a diferença desse exemplo? Ele trabalha com filtro avançado, mas você não está vendo uma base de dados, tá certo? Por quê? Porque ela está oculta. E o critério de pesquisa está na vertical. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir, por exemplo, categoria casamento, ok? Casamento. Vamos supor que eu tenho uma base de dados de eventos aqui e eu quero ver os casamentos. Legal? Bacana. Eu aperto o botão consulta base, ele me traz aqui uma mensagem, olha que chique, hein? Bacana, né? Consulta realizada com sucesso. E ele me trouxe aqui todos os casamentos. Aí, caramba, mas é muito casamento, meu amigo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos separar os casamentos que ocorrem em qualquer lugar que tenha a palavra Curitiba, asterisco Curi. Fui, tá bom? Tá bom demais assim, ó. Local do evento, asterisco Curi, casamento. Consulta a base. Ele me trouxe todos os casamentos que estão sendo realizados em locais que tem a palavra Curitiba. Olha só, Clube Concórdia de Curitiba, Clube Curitibano, Sociedade Hípica de Curitiba, Buffet Nova Curitiba. Aliás, Curitiba é uma cidade que tem clubes maravilhosos, hein? Você precisa de conhecer se você não conhece ainda. Muito legal. Um exemplo, então, de uma consulta, não é isso? Consulta a base de dados. Essa consulta tem mais um detalhe. Ela traz aqui nessa fichinha o primeiro sujeito lá, tá vendo? E014, né, que é a nossa chave, lembra da chave do banco de dados? Está aqui a chave do banco de dados. Ficha vertical do evento, está dizendo todos os dados aqui desse evento, tá bacana? Se eu quiser pegar um outro exemplo, aqui eu não consigo fazer isso, porque esse exemplo aqui não faz isso, mas eu gostaria muito de pegar esse cara e jogar nessa ficha, tá certo? Nós vamos mostrar agora um sistema um pouquinho melhor do que esse, que faz isso. Isso aqui, inclusive, é um exemplo que eu uso no nosso curso de macros, no nosso módulo de macros de VBA. Bacana? Muito legal. Fechou? Vou fechar ele aqui para não me confundir. Já foi esse. Vamos para o próximo. Não vou nem salvar esse aqui, não. Vamos para o próximo, que é o nosso conhecidíssimo, né, formulário do cadastro cliente fornecedores, que a gente vem usando como exemplo aí nas nossas aulas anteriores sobre os pilares. Então, nós temos aqui o nosso cadastro, não temos? Lembra que você vai lançando os dados aqui, ele vai jogando na base de dados? Aqui está o nosso sistema de consultas, tá? Aqui está o nosso sistema de consultas, olha que bacaninha. Então, eu posso vir aqui e consultar, por exemplo, clientes e fornecedores. Eu falo, só quero ver os fornecedores. Consulto a base de dados, ele traz os fornecedores. Agora, eu quero ver os fornecedores que tenham a letra no nome da A, ok? Ele me traz os fornecedores com a letra A. Eu quero pegar os fornecedores da letra A do bairro ou da cidade de Curitiba. Da cidade de Curitiba. Curitiba. Veja que eu estou refinando a minha consulta, não é isso? Usando critérios adicionais. Então eu vou só colocando mais critérios aqui e ele consulta a base de dados.
Esse sisteminha aqui já tem uma coisa diferente, não sei se você lembra dele. Que eu posso dar um duplo clique no cara aqui, não é isso? Então eu vou dar um duplo clique, ó. Duplo clique e o sujeito aparece na minha ficha. Certo? Eu atualizo o cadastro desse sujeito e limpo o formulário e volto aqui. Então, repare que bacana que eu posso também fazer o seguinte, atualizar a base a partir de todos esses sujeitos, né? Vamos supor que eu corrigi algum erro que tinha aqui e mando atualizar a base, ele simplesmente atualiza todos os fornecedores dessa lista. Então isso aqui é uma interação entre a consulta e uma atualização do teu banco de dados. Você pode usar a consulta como uma maneira rápida de atualizar o teu banco de dados, porque agora você tem um banco de dados, né? Que é o coração do sistema. A consulta, como eu falei, é a cereja do bolo. Fechamos esse exemplo, vamos para mais um, para você entender mais uma consulta, tá ok? Esse aqui tem uma consulta com as condições de também trazer um item aqui nessa ficha, é isso que eu queria mostrar para você. Então, eu vou fazer uma consulta assim, ó. Vou tirar esse N aqui, vou colocar o mês 3 aqui, esse aqui é o nosso sistema de faturamento, esse aqui tem uma coisa bacaninha que eu posso aumentar a tela assim, para você enxergar melhor, e eu consulto. Tá? Então ele me traz aqui tudo que foi faturado no mês 3, por exemplo, não é isso? Bacana. Então eu aperto o botão bloco e ele atualiza tudo em bloco, né? Agora eu tenho aqui o cara número 15 na minha ficha, não é isso, Alessandro? Então eu quero ver o cara número 19, ele traz o 19, eu quero ver o 21, ele traz o 21. Então, com isso eu consigo trabalhar, e se eu quiser fazer uma alteração nesse sujeito aqui, dizendo que a nota fiscal é 888, certo? Eu venho aqui no ficha e ele atualiza esse sujeito 21, você vai reparar que o sujeito 21 aqui, ó, que está com o MATFIN, ele vai atualizar essa nota fiscal para 888 aqui, porque ele atualizou lá. Bacana? Então, eu consigo fazer todo esse trabalho, né, de consulta, atualização em bloco, atualização por uma ficha, por um sujeito só, e também eu posso fazer a inclusão, não é isso? Ele me traz o próximo sujeito para eu cadastrar. Isso aqui, de novo, então é uma interação entre o teu banco e as consultas. Bacana? Muito bom. Então, fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Lembra do nosso Empresas e Contatos? Que a gente também tem aqui um banco de dados com 2 níveis, né? Onde uma empresa pode ter vários contatos, que a gente tem o formulário de entrada de dados, nós temos o banco de dados e temos 2 consultas, a consulta de empresas e a consulta de contatos. Por exemplo, eu posso consultar minha base de contatos, procurar todas as pessoas com o nome de Paulo, ok? E pesquiso. E ele me traz... Não achou ninguém? Tá brincando? Vamos ver aqui. Vamos colocar com a letra P. Não, pesquisa, tá? Está acontecendo alguma coisa aqui, vamos limpar, vamos pesquisar todo mundo. Tá. Porque também, é claro, né? Essa base aqui tem pouca gente, só tem 3 pessoas cadastradas, tá? Então eu vou consultar aqui esse cara, vou dar um duplo clique aqui, tá? Então ele trouxe aqui somente a Excel Expert Brasil, né? E trouxe aqui o Luiz, Fernando e o Geraldo e tal. Bacana, então ele tem aqui uma lista de pessoas. Eu tenho a lista de contatos e tenho a lista de empresas. Se eu consultar a base de empresa, aqui só tem 2 empresas. É que esse exemplo aqui é um exemplo vazio, né? Eu não peguei um exemplo que está preenchido. Eu tenho um exemplo desse com várias empresas. Mas deu para você entender que aqui, por exemplo, eu tenho 2 consultas diferentes, tá legal? E tem uma coisa bacana aqui, que se eu der um duplo clique aqui no Moacir, ele vai para nossa ficha e traz a empresa dele, tá? Bacana, fechou. Agora vamos falar da outra coisa, que isso aqui tudo a gente falou em consultas. É claro que toda consulta pode ser considerada como um relatório, tá? Assim, porque você pode imprimir aquela consulta, não é isso? Então você pode imprimir uma consulta. Agora nós vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint para eu poder explicar uma outra coisa, que são os relatórios. Os relatórios podem ser feitos através da consulta ou podem vir direto do banco de dados. Mas o relatório, a gente usa muito o recurso de tabelas e gráficos dinâmicos. Por quê? Porque o banco de dados já está lá. Então, tabela e gráfico dinâmico seria o recurso, o melhor de todos, para você gerar relatórios dos mais diversos. Quais são as vantagens para mim da tabela e gráfico dinâmico? Primeiro, que a ferramenta pronta do Excel. Segundo, que é muito fácil criar tabela dinâmica, modificar, atualizar. Você assistiu isso nas nossas aulas, você assistiu isso na semana de Excel, você assiste isso nos nossos exemplos, naquele workshop sobre tabelas dinâmicas, que você pegou um e-book, ou não pegou? Não pegou. Vai lá e baixa, entra lá e pede, que a Ana manda para você, tá? Então,
Consistência das informações com o banco de dados, a tabela dinâmica está sempre vinculada ao banco de dados, então ela tem segurança que os valores da tabela dinâmica batem com os valores do banco de dados. Tá? Vinculação direta com gráficos dinâmicos, eu consigo gerar gráficos de uma forma muito rápida e muito rica no Excel. Ainda tem um outro recurso chamado segmentação de dados, que é muito bacana, depois a gente vai falar dele. Ou seja, você gera o famosíssimo, gente, isso aqui está numa moda impressionante, né? Dashboard. O que é um dashboard? O dashboard seria basicamente um conjunto de tabelas dinâmicas e gráficos, tá? Eles são dispostos de maneira a facilitar a consulta de um lugar só. Você coloca tudo num lugar único e ali você consegue ao mesmo tempo ver tudo. Então vamos dar um exemplo para você dessa última coisa aqui, que é um dashboard. Aqui mesmo, nesse exemplo, tá? Eu tenho aqui um botãozinho que me leva para o dashboard. O dashboard, o que é? É isso aqui, ó. É um conjunto de gráficos e tabelas dinâmicas, né, que você obtém e agrupa tudo num lugar só, e você consegue, então, ver resultados dos mais diversos tipos sobre o seu banco de dados. Tá? Então, a coisa é a seguinte, você tem aqui facilidades enormes para analisar, por exemplo, por vários tipos de visão, né? O que está ok, o que está pendente, o que está futuro, certo? Quais são os clientes, o que você faturou para cada cliente, tá ok? Então isso é muito bacana e te ajuda muito no teu dia a dia para você ter respostas prontas e ter, né, muita facilidade de apresentar informações. Aqui, por exemplo, eu tenho um dash atual e tenho um dash anterior, tá? Então eu tenho tanto um faturamento anterior quanto o faturamento atual. Eu tenho o banco de dados do ano de 2015, por exemplo, o banco de dados de 2016. Legal? Então aqui você tem, finalmente, o dashboard. E eu quero encerrar aqui para você da seguinte maneira. Vamos lá? Soluções em Excel. Agora, só falta você, tá? Você praticar isso e você criar com esses 4 pilares as suas soluções em Excel. Bacana? Um abraço forte do Geraldo para você e até mais. Tchau!